Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 9 ao 12. Todos acharam? Se você não achou, ache. Diz assim a palavra de Deus: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 14. Quem não tem o Espírito, não tem jeito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Pois lhes são, o quê? Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas ou entendidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne ou entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, ninguém lê ele, ninguém o observa. Pois, vou colocar o 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Feche os seus olhos. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua voz. Estamos iniciando aqui o mês de março ainda. Há tantas coisas a viver nesse ano. Satanás sabe que a Tua volta está próxima, Pai. Ou tem percebido pelos sinais. E ele tem de forma tão sorrateira, tão desgraçada, o quanto que ele tem roubado mais, matado mais, destruído mais, sem pudor. Coisas que eram feitas na calada da noite, agora são feitas à luz do dia. Mas nós agora vamos ouvir quem manda. Quem tem a vida na palma de suas mãos. Que essa palavra nos traga encorajamento, que essa palavra nos traga segurança, de que mesmo no meio de uma fornalha, vai ficar tudo bem. Tu és bom. Eu aprendi que profundezas é um lugar importante no reino de Deus. E que, de fato, está escrito ali, profundezas, lugar espiritualmente, para espiritualmente vivos. Dos espiritualmente vivos. Eu aprendi que há um lugar para aqueles que vivem espiritualmente vivos. Tem pessoas que vivem espiritualmente mortos, mas outros vivem espiritualmente vivos. A gente vive num tempo onde tem muita atividade espiritual. Mas muitas vezes atividade espiritual não significa vida espiritual. Nós temos que entender que são coisas diferentes. Atividade é movimento. Muitas vezes tem muito movimento, trabalho, correria, falas. Mas no meio de todo esse movimento não tem o básico, que é a vida espiritual. Sabe, irmãos, eu cresci dentro da igreja.
Eu vi muitos movimentos, eu já vi pessoas pulando, eu já vi pessoas caindo no chão, eu já vi pessoas agitando os braços, eu já vi pessoas pulando em cadeiras, eu já vi atividades espirituais em vigílias, em montes, em congressos, em conferências. Se tem alguém que conhece muito bem o meio igreja, essa pessoa sou eu. Eu já vivi momentos únicos dentro da igreja e já vi muitas coisas, mas para ser bem honesto, nesses meus 35 anos de vida, eu percebi que nasci numa igreja pentecostal, onde os dons do Espírito são liberados. Nós somos aqui pentecostais, acreditamos nos dons do Espírito, acreditamos na manifestação plena e sublime da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nesses meus 35 anos de vida, eu aprendi como é que um pastor precisa se comportar, eu aprendi a me tornar um pastor, aprendi a fazer culto fúnebre, aprendi como me portar diante das pessoas, aprendi como me portar num culto, eu aprendi o que eu tenho que fazer na hora do louvor, na hora da palavra, eu aprendi que eu preciso ofertar e amo ofertar. Ao longo dessa caminhada, eu aprendi que os movimentos me ensinaram muita coisa, sabe? Me ensinaram como ser um cristão, como me portar como um cristão, como falar como um cristão, como coisas que não deveriam fazer parte da minha vida, os movimentos espirituais me ensinaram, o temor a Deus, etc. Mas é importante entender que muitas vezes o fato de ter muitos movimentos espirituais não significa que nós estamos vivos espiritualmente. Nós aprendemos a caber aqui dentro, aprendemos a nos portar, então, de uma forma muito movimentada, a gente sabe fazer tudo muito bem feito, cantamos, oramos, influenciamos, nos tornamos líderes, nos tornamos pregadores. A gente sabe o que um cristão pode fazer, o que um cristão não pode fazer. A gente sabe como se cantar ou cantar, sabe o que é o momento do apelo, mas não estamos vivos, porque ainda não entendemos o que é aquele sopro que um dia Deus colocou dentro de Adão. Há um texto que eu amo em 1 Coríntios capítulo 2:10, que é o que nós lemos. A Bíblia diz que Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. O que Deus está dizendo através de Paulo? É que Deus planejou uma vida espiritual para nós, num lugar que não seja visível. Quando Paulo fala, as coisas humanas são discernidas pelo Espírito do homem, mas as coisas de Deus, as profundezas, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que a mente não imaginou, não é que Deus colocou tudo num baú inacessível. Ele só quer que você entenda que para ver o que ninguém nunca viu, ouvir o que ninguém nunca ouviu, e imaginar o que ninguém nunca imaginou, não é se portando como o homem natural se porta, mas é um contato com o Espírito para chegar nesse lugar que Ele quer que você chegue, mas não é superficial, é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma igreja, é muito mais do que meia dúzia de louvores, é um lugar único, é um lugar de profundezas. O problema é que quando nós pensamos em profundezas, a gente sempre pensa em algo desconhecido. Profundezas é morte, profundezas é isolamento, profundezas é algo fora do domínio, algo que é muito profundo é fora do domínio, mas em profundezas tem naufrágios, né? Navios que afundam, destroços de aviões que caíram. A profundeza é um lugar terrível e as pessoas têm medo da profundeza, porque a gente quer sempre estar agarrado à superfície, porque a superfície eu controlo, as profundezas não. A superfície eu brinco, mas a qualquer momento que eu quero parar com a brincadeira, eu tenho como sair facilmente. As profundezas não. As profundezas eu não domino, eu não controlo, mas muitas vezes nós estamos agarrados aos destroços da superfície. Não temos vida espiritual porque aprendemos a cantar, a orar, mas estamos sempre agarrados nos destroços da superfície. Veja, as ondas no mar, elas sempre quebram no raso. Toda a parte rasa da praia, as ondas são constantes. Quanto mais raso, mais onda. No profundo tem ondas, mas são tempestades que relevantes. Nem sempre tem onda no alto mar. Mas na beira do mar, no raso, na superfície, tem onda quebrando toda hora. Quanto mais raso, mais ondas quebram. Quanto mais profundo, menos ondas quebram. E quando quebram, é porque é uma tempestade que vale a pena. Já viu aquelas ondas que você sabe que não vai te afogar, mas te derruba? Já viu aquelas senhoras que vão para a praia, vou sentar aqui, tomar um sol aqui. Aí tadinha, vem aquelas ondinhas pequenininhas e joga ela para trás, né? Tem gente que morre afogada no mar. Na onda, tem 10 centímetros de onda, está morrendo afogado.
Porque vira até o nariz, meu Deus, não levanto. Já que é para morrer afogado, vou morrer afogado onde dá para morrer afogado, pelo amor de Deus. Né? Mas morrer afogado quando a água está batendo no joelho é uma tragédia. Dá até vergonha de morrer assim. Não, né? Já que é para se afogar, vamos se afogar. Ó. Era 20 metros, não consegui. Morrer afogado ali. Batia onde? Batia nos cambitos. Você sabe que a maioria das pessoas, quando morrem afogadas, não morrem afogadas porque não sabem nadar. Morrem afogadas por causa do medo. Todos nós temos um instinto natural. Você não precisa nem saber nadar, mas se você manter a calma, o teu corpo, naturalmente, ele vai fazer movimentos sincronizados. Isso você não controla, é a mente, para que você sobreviva. Isso é natural. Nós somos capazes de sobreviver a qualquer nível de quando não dá pé. Você não precisa nem entrar na piscina. O problema é que quando você tem medo, os seus braços começam a bater de forma não reagindo ao natural, mas ao medo. E aquilo que era para você ficar calmo, você começa a bater os braços e aí afunda. Enfim, não era nem sobre isso que eu estou pregando. Mas o que eu quero dizer é que existe algo nas profundezas. Não sei se você assiste documentário de animais, mas é tão bonito quando aqueles pesquisadores ou biólogos pegam os seus materiais marinhos e vão até as profundezas, lugares que a poluição não chegou ainda, lugares que o homem não pôs a mão, e você vê aqueles corais, aqueles animais, aqueles peixes que naturalmente eu ou você não vai ver, porque a gente só chega na superfície, mas que são vistos por câmeras lindas, animais intocáveis pela destruição natural, uma vida original. Quando Paulo está falando, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e a mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aqueles que o amam se interessam pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é capaz de levar você a ver o que ninguém viu, a ouvir o que ninguém ouviu, e pensar no que ninguém nunca imaginou. É por isso que ele diz, 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou para aqueles que o amam. Mas Deus, olha o 10, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Não é para comuns, não é para pessoas que gostam de igreja, de culto, mas é para pessoas que se interessam pelo Espírito, porque ele sonda até as coisas mais profundas. É como se Deus estivesse nos convidando para um ambiente que a gente não tem domínio. Eu vou te levar para um lugar que você não domina, a tua inteligência não domina. Eu vou te mostrar como é legal me servir, como é legal me servir num lugar que você não vai ter controle. E é por isso que as profundezas são lugares de medo, porque nós estamos acostumados a ter controle de tudo, a ter controle financeiro, a ter controle sobre a saúde, a ter controle sobre o orçamento, a ter controle sobre os horários, e Deus está dizendo, venha para um lugar que eu não vou te dizer como é antes, só chegando lá que eu vou te mostrar, porque o olho não viu, o ouvido não ouviu. Você quer embarcar nessa? Você quer vir para um lugar onde eu não vou te dar nenhuma dica de como vai ser, eu só quero que você confie que pelo Espírito você vai lá. E aí Deus começa a mexer com a gente, mexer com a nossa família, mexer com a nossa casa, mas aos olhos humanos, isso é loucura. Aos olhos humanos é dizer, Deus não me ama. É por isso que ele não pode levar qualquer um, entende? Porque as coisas de Deus são discernidas no Espírito, mas as coisas humanas são discernidas no homem. Se eu quero entender as coisas de Deus com o coração humano, eu vou começar a falar bobagem, vou dizer, Deus não me ama. Porque nesse processo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, vai ter muitas coisas que para o homem Deus abandonou. Vai ter muitas situações que para o homem Deus se esqueceu de mim. Vai ter muitas coisas que para o homem Deus não me ama, Deus está em silêncio, Deus se calou. Mas você tem que entender que o Espírito vai dizer, olha, você nunca viu isso, então não estranhe. Você nunca pensou nisso, então não estranhe, não se assuste. Você nunca ouviu isso. Isso aqui é profundeza, e não estranhe porque você não tem controle. A partir de agora é Deus que leva você para cima, para baixo. Meu irmão querido, é a maior vitalidade do reino de Deus, porque isso não é um movimento, isso é uma vida. Isso não é um movimento espiritual, é uma vida. O movimento espiritual leva você ao domínio. O movimento de falar em línguas é muito bom, mas a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então eu falo em línguas, mas eu sei a hora que começa e a hora que termina. O movimento espiritual é cantar é maravilhoso, mas eu cantando, eu estou controlando o que canto. Orar é um movimento espiritual, é muito bom, mas eu consigo controlar minhas palavras. O que ele está propondo vai muito além das orações, vai muito além das canções, vai muito além das músicas, vai muito além dos cultos de 1h30. É uma vida onde você vai ser submetido nos lugares que todos vão, mas olhando por um ângulo que ninguém nunca viu, pensando de um jeito que ninguém nunca
nunca pensou e ouvindo Deus de uma forma que ninguém nunca ouviu. Então você vê pessoas morrendo num canto e de repente você está dando um sorrisinho do lado, porque você está ouvindo algo diferente do que todos estão ouvindo. Deus está dizendo: olha, fique comigo. É como se você tivesse um ponto no ouvido, onde todo mundo está ali ouvindo tudo, e tem alguém no ponto lá no céu dizendo para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Todos estão desistindo, você não, continue. Eu estou aqui na sala de controle, e eu estou dizendo para você o que ninguém nunca viu, nunca ouviu. É entrar num hospital e todos estão dizendo: acabou, e o ponto do ouvido diz: não acabou nada, continue firme, continue sorrindo, faça ela cantar, porque é profundeza, é um lugar intocável, é o Espírito. Há um texto bíblico que eu quero dizer para você, e eu vou tirar algumas lições desse texto. O que mostra quando eu estou vivendo nas profundezas ou não? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, vou falar de um homem que poucos falam, Apolo. Atos 18, 24, fala assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de tudo que ele conhecia do Novo Testamento, era o quê? O batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que estavam pela graça, ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. 28. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Como que eu sei se vivo na profundeza olhando para Apolo? Apolo é um homem que viveu nas profundezas. Eu vou te dar 4 características bem rápidas, para você saber se hoje você está no raso ou no profundo. A primeira coisa que uma pessoa que vive nas profundezas tem certeza é que os seus dons de hoje estão florescendo. Quem vive nas profundezas, de alguma forma está melhorando, está florescendo. E não é quando a minha vida floresce para mim, mas é quando a minha vida floresce para alguém. Eu sei que o que Deus está fazendo em mim, está fazendo bem para alguém. Eu sei que o que Deus está fazendo em mim, está fazendo a vida de alguém melhorar. Eu sei que o que Deus está fazendo em mim, está fazendo a fé de alguém ser fortalecida. Eu sei que o que Deus está fazendo em mim, está mexendo com as pessoas que moram comigo, que trabalham comigo, que me encontram no metrô. Eu sei que o que Deus está fazendo em mim, algumas pessoas estão sendo confrontadas, porque para ela estava tudo resolvido na morte. Agora ela me encontrou, e agora falar de morte é um problema, porque eu dei para ela uma nova opção. Eu disse para ela que há um novo começo. Então aquilo que para ela estava muito decidido a acabar, depois que ela me conheceu, virou um problema para ela, porque ela tem vergonha de falar que vai acabar, porque ela me conheceu. E ela sabe que há esperança pelo que Deus está fazendo na minha vida. Você sabe que está nas profundezas quando os dons que você recebeu estão florescendo. Em Atos 18, 24, a Bíblia diz que ele, Apolo, era um homem culto. Enquanto isso, o judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, ele era um homem culto. E o fato de ser culto, de ter grande conhecimento, ele colocou isso em função do reino de Deus. Ele pegou a cultura, a inteligência, a eloquência. Aí você fala assim para mim: pastor, mas eu não sou tão culto como Apolo. Eu não tive a oportunidade de estudar em Alexandria. Eu não tive a oportunidade de conhecer os grandes filósofos da época. Malemar eu sei escrever meu nome. Malemar eu consigo falar direito. Mas eu quero que você entenda que todos nós temos um dom. E se você buscar a Deus nas profundezas, há algo em você que você pode beneficiar pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro vai dizer que cada um exerça o dom que recebeu para servir a quem?
Todos nós temos um dom. Talvez o seu dom é diferente de Apolo. Talvez você não tenha uma eloquência de falar bonito ou de escolher palavras, mas você tem um dom de servir, você tem um dom de amar, você tem um dom de ouvir, você tem um dom de aconselhar, você tem um dom administrativo, você é um bom pintor, um bom arquiteto, um bom contador, sei lá, você é uma boa pessoa na limpeza, e naquilo que você faz, você pode exercer esse dom que recebeu para servir pessoas. Eu não estou ali apenas para limpar uma casa, eu estou ali para servir pessoas. Em segundo lugar, eu limpo uma casa. Talvez eu sou um manobrista, mas eu não estou ali apenas para manobrar carros, eu estou ali para dizer que eu tenho um dom e eu vou exercer esse dom. Se eu vivo na superfície, eu vou olhar trabalho como dinheiro, mas se eu vivo nas profundidades, eu vou olhar trabalho como uma oportunidade de levar o reino de Deus a pessoas que precisam. É a diferença. Quem vive na superfície, ela trabalha para viver. Quem vive nas profundidades nem trabalha. Sabe que tudo é um chamado. Sabe que não tem como o culto acabar. Sabe que não tem como ser diferente. O que você faz hoje? Quais são as áreas da sua vida que estão florescendo para abençoar pessoas? Se você não se sente útil, se você não se sente capaz de abençoar ninguém, então você está na superfície. E na superfície as ondas estão quebrando o tempo inteiro. Você está como uma pessoa sentada na areia, sendo jogada, que nem consegue ter domínio sobre o seu próprio corpo. Mas na multiforme graça de Deus, existem dons diferentes. E se eu estou nas profundidades, se eu estou buscando a Deus, há algo em mim que vai ser despertado. Não é possível desconectar o reino de Deus da minha profissão. Se você é um atleta, se você é um empresário, se você é um professor, se você é um doutor, se você é um médico, se você é um corretor de imóveis, se você é um sindicalista, sei lá o que você é, não tem como você desconectar. Se você vive na superfície, você vai dizer, aqui é meu trabalho, aqui é a igreja, aqui é a minha família, mas se você vive nas profundidades, tudo está conectado, porque você não vê como o homem vê, você vê tudo conectado. Então eu não vejo como todos veem, porque os pensamentos deles são mais altos, os caminhos são mais altos. Então para mim tudo está conectado, tudo é uma oportunidade de viver nas profundezas. Então eu canto, prego, oro em qualquer lugar. Quem vive nas profundezas tem seus dons florescendo em todo o tempo. Se os seus dons não estão florescendo e beneficiar alguém, você está no raso. E é noite de mudar. Apolo era um culto que colocou sua cultura em prol de alguém. Se você vive nas profundezas, segundo, você cresce nas escrituras. Quem vive nas profundezas cresce nas escrituras. A Bíblia diz em Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, era um homem culto e tinha grande conhecimento aonde? Nas escrituras. O 25 vai dizer, ele fora instruído do Senhor com grande fervor e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Quando eu falo, irmãos, se você vive nas profundezas, conhecer as escrituras, quem está comigo aí? Eu não estou falando sobre leitura bíblica só. Eu não estou falando, agora eu vou viver nas profundezas, então eu vou comprar uma caixinha de promessa e colocar no criado mudo, e vou ler alguns textos durante o dia. Eu não estou falando de quantos versículos você consegue decorar. Não. O que vive na superfície vai achar que ele tem que criar um método para conhecer a Escritura. Eu não estou dizendo que para você conhecer as Escrituras, você deve ser uma Bíblia ambulante, ou que você deve conhecer as Escrituras de ponta a ponta, ou que deve decorar. Isso é importante, mas não é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala de que alguém que vive nas profundezas, vive a Escritura com amor, vive a Escritura com fé, com devoção, eu estou dizendo que você trata a palavra de Deus com amor. Eu estou dizendo que você, em qualquer nível da sua vida, você sabe que a palavra cabe. Você não toma decisões sem ouvir Deus. Você não deixa suas emoções se aflorarem porque você ama a palavra. Então você é temeroso ao Senhor. Eu não vou assinar sem saber se isso é a vontade de Deus. Não é o quanto de versículos eu decorei, e nem o quanto de versículos eu consegui ler, ou nem quantas Bíblias eu tenho na prateleira. Eu me orgulho de ter uma coleção de Bíblias. Não. Mas é o quanto a palavra. A Bíblia diz que Apolo, ele só tinha uma informação do Novo Testamento. A única informação que ele tinha era que João foi batizado. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele aceitou de tão bom grado a palavra, ele amou tanto a palavra, que aquela pequena informação que João foi batizado, a leitura de que o Espírito Santo desceu e contaram para ele, foi suficiente para ele moldar toda a vida dele, e a partir daquele momento dizer para todas as pessoas, Jesus existe. A única informação que ele tinha sobre Jesus era o batismo, sobre o batismo de João, era a única informação que ele tinha. Ele não sabia de mais nada, mas o pouco que ele sabia, ele aprendeu a amar, a honrar e trazer para a sua vida. E a Bíblia diz que ele debatia com grandes sacerdotes, dizendo, Jesus existe sim. E ele pegava o conhecimento que tinha do Antigo Testamento e já encaixava Jesus nele, linkava as promessas, e ele deixava que o amor à palavra
aquela simples informação de saber apenas que era o batismo, mas olhar para essa simples informação nas profundezas, trouxe a ele algo tão maravilhoso, com tanta exatidão. A Bíblia diz que ele falava com exatidão a respeito de Jesus. Eu não estou menosprezando a teologia, se você puder fazer teologia, faça. Eu não estou menosprezando a quantidade de livros, se você puder ler muitos livros, leia, mas não adianta fazer teologia e estar na superfície, não adianta ler um monte de livros e estar na superfície. Eu preciso pegar o pouco que tenho e buscar o Espírito Santo e começar a descer nas profundidades. Eu não estou desprezando nada disso, mas não é o quanto de conhecimento que eu acumulo, mas é o quanto de que eu levo para a profundidade para viver. Não é o quanto de movimentos que eu faço com diplomas na parede, ou com currículos, ou dizendo, eu não saio de conferências, tenho até uma gaveta cheia de bilhetes de quantas conferências eu vou. Não é a quantidade de movimentos que eu faço, ou CDs que compro, ou livros que leio, mas é a quantidade de vida espiritual em mim. Lembre-se sempre disso, movimento espiritual não significa vida espiritual. Eu posso ter muito movimento espiritual, vendo como homem, ouvindo como homem, pensando como homem, e por isso que tudo é tão difícil. Mas eu posso ter menos conhecimento humano, e o pouco que tenho, o pouco que escuto aqui na quinta-feira e no domingo, o pouco que tenho, eu vou para minha casa dizendo, Senhor, me faz ver algo que eu ainda não vi, e eu vou dobrar meu joelho, eu vou dizer para Ele, leva-me, Senhor. E quando as coisas começarem a me assustar, porque o meu olho ainda não viu, o meu ouvido não ouviu e a mente não pensou, ao invés de dizer Deus não existe, eu amo a palavra. E quem ama a palavra vê Deus até onde parece que Deus não está. Quem ama a palavra crê em Deus até quando parece que Ele não está lá. Quem ama a palavra não negocia a palavra pelo que sente, mas negocia a palavra, não negocia porque sabe que Ele está aqui. Vamos dizer, Deus não te ama, e você diz, eu amo a palavra, eu sei que Ele me ama, então eu vou continuar firme aqui. Vou dizer, Deus te abandonou, você está passando fome, cadê o emprego? E você vai dizer, eu amo a palavra, eu amo a palavra. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Não adianta você decorar meia dúzia de versículos, se no vale da sombra da morte você esquecer quem Ele é. Não adianta você se gabar de conhecer muitos sermões, se quando 1000 estão caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, você acha que vai cair também. Não é a quantidade de decorebas que você tem, mas é a quantidade de força que você tem por amor a Ele, por honrá-lo, de dizer, eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra. Isso é profundeza, isso é vida, isso é. Apolo só sabia um detalhe, mas esse detalhe o fez viver nas profundezas. Como é que alguém prega sobre Jesus com exatidão, sabendo apenas o batismo de João? A Bíblia diz que Apolo pregava sobre Jesus com exatidão, com maestria, e a única informação que Apolo tinha era o batismo de João. Quem disse ao pé do ouvido a exatidão? Ele pegou o pouco que tinha, e ao invés de ficar com conversa fiada, ele foi para as profundezas. E nas profundezas, o próprio Deus o ensinou. As palavras que você tanto quer dizer e não sabe onde achá-las. A postura e a estrutura que tanto você quer ter e que não sabe onde achar, está nas profundezas. Está num lugar que você ainda não conhece. Se eu estou vivo nas profundezas, primeira coisa, os meus dons florescem. Segundo, eu amo a palavra, eu avanço na palavra. Terceiro, se eu estou nas profundezas, eu avanço nos caminhos do Senhor, eu avanço na vontade dEle. Em Atos 18, 25, a Bíblia diz que Apolo fora instruído onde? No caminho do Senhor. É crescer e amadurecer no caminho. E não é o meu caminho, é o caminho do... Não é pegar a palavra e levar para o meu caminho. Não é a palavra na minha vida, não é a palavra na minha vontade, mas é pegar a palavra e continuar no caminho do Senhor. Há trancos e barrancos, mas no caminho do Senhor. Tropicando, com roxo no hematoma, mas aonde que eu vou estar? No caminho do Senhor. Desanimado, frustrado, mas no caminho do Senhor. As pessoas, elas querem conhecer a Deus, elas até querem ter uma forte convicção de conhecê-lo, mas elas querem conhecer Deus nos seus próprios pensamentos. Irmãos, eu conheço teólogos formidáveis, pensadores fantásticos, mas as profundezas não foram reservadas para teólogos.
não foram reservadas para pensadores, porque eu quero ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. A Bíblia não é para você interpretar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é um livro para você conhecer e ir para as profundezas, e não sentar numa lousa, ou numa mesa, numa cadeira. Quando Apolo foi alguém que cresceu e amadureceu no caminho. Salmo 24, versículo 4 e 5, vai dizer: aquele que tem mãos limpas, e o coração puro, que não recorre aos ídolos, e nem jura por deuses falsos, ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. É para esse que as profundezas foram reservadas. Mãos limpas, coração puro, sem idolatria, sem negociar, sem ser um cliente. Vir para a igreja como cliente, mas vir para a igreja interessado nas profundezas, não pelas minhas necessidades, não porque eu estou sofrendo. Isso é bobagem, isso é coisa de superfície. A superfície mostra a sujeira, mas as profundidades são intocáveis. Há um lugar dentro da tua alma que é intocável. Há um lugar dentro da tua alma que você tem que destravá-lo, para que você entenda o que é a paz que excede o entendimento, o que é a alegria que o mundo não dá, o que é a alegria que o vício não dá, a bebida não dá, o sexo não dá. Qual é essa alegria? Existe uma diferença entre crescer na palavra no meu caminho e crescer na palavra no caminho do Senhor. Se eu cresço na palavra no meu caminho, eu estou no movimento, eu quero cantar, tocar, eu quero aparecer, mas se eu quero crescer na palavra do caminho do Senhor, eu estou muito mais preocupado que no meu interior haja um rio, há uma nascente de águas vivas. O que Deus espera de você é que você seja totalmente diferente do que você espera. Eu vou repetir: o que Deus espera de mim é totalmente diferente do que eu espero. Porque o que Deus espera de mim, o olho não viu. O que Deus espera de mim, o ouvido não ouviu. O que Deus espera de mim, eu ainda não pensei. Então o que Deus tem para mim, eu não sei o que é. Você entende isso? Se você estiver aqui dentro numa cabeça humana, você vai estar se afogando naquele monte de onda que não para. De madrugada as ondas quebram no raso. Se você tiver problema em ir para um lugar que você não viu, ouviu e pensou, você vai viver sofrendo. Você vai viver em crise. Uma semana você ama, uma semana você acha que Deus te odeia. Uma semana você vai conquistar o mundo, você é a Rose e o homem lá no Titanic, o mundo é nosso. E no outro dia está cantando lá, mais perto que... E você está afundando com a banda. Porque não adianta, o olho não viu. Porque o que Deus espera de você é diferente do que você espera. Pessoas podem ser fortes nas explicações, fantásticas. Tem pessoas que têm dons. Tem pessoas que têm excelentes dons em falar, em pregar. Mas a profundeza não é a eloquência. A profundeza não é o bom discurso. A profundeza não é a mecânica. Não é o fazer, mas é o sentir. Você quer ouvir profundeza? O salmista vai nos dizer no Salmo 103 o que é profundeza. Bendiga ao Senhor a minha alma. Seja feliz a minha alma. Seja feliz, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma. Ele está falando para ele, não é para Deus. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Uau! De modo que a sua juventude nunca vai passar. Ela se renova como a águia. Você pode ter 90 anos se o Senhor for o seu Deus. O Senhor faz justiça e defende os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos israelitas. Não é profundezas de conversa, mas é palavra que flui. Pensa numa pessoa que aceita Jesus. Ela vem para uma igreja totalmente diferente e ela fica muito preocupada com a superfície. Eu tenho que mudar meu cabelo, eu tenho que mudar meu jeito de me vestir. E agora, pastor, eu tenho piercing, eu tenho tatuagem. Porque a gente está muito preocupado com a superfície. A gente acha que é a superfície que vai nos sarar. Porque queremos que o homem nos leia. E Deus está dizendo, vem como você está. Deixa apenas as profundezas te alcançarem.
Na superfície é só cansaço, só você se agarrando a tudo. Mas nas profundezas eu tenho uma vida nova. Eu encerro dizendo o quarto e último. Se você está nas profundezas, os seus dons florescem. Se você está nas profundezas, você é uma palavra. Se você está nas profundezas, você caminha no caminho do Senhor. Você pega tudo e vem para o caminho. Eu estou triste, mas eu estou aqui. Eu estou feliz, mas eu estou aqui. Eu estou angustiado, mas eu estou no caminho. Eu não largo o caminho. Se você vive assim, você está nas profundezas. Se você negocia sempre, você não está. E o último, quem está nas profundezas sempre tem a sua paixão aumentando. A Bíblia diz que ele foi instruído no caminho do Senhor. Atos 18, 25. E com grande fervor falava e ensinava. Está ali o texto, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Fora instruído e com grande fervor. Não é desanimado, com grande fervor. Fervor é paixão. Com grande fervor é fogo. Quem está nas profundezas está entusiasmado. E não tem nada a ver com a superfície, é lá na profundeza. Quem está nas profundezas, a paixão é um combustível. Quem está nas profundezas não tem essa vida superficial de ficar reagindo às marolinhas da vida, não. Eu tenho uma convicção, eu sou sempre o mesmo. Eu não reajo. Quem vive na superfície logo se cansa. Porque viver com Deus na superfície é você carregar a presença. É difícil boiar sozinho, tentar fazer outra coisa, boiar, você está exausto. Deixa as águas se puxarem para baixo. Deixa, vai fluir. Relaxa. Mas pastor, perca o controle. Tem o prazer de perder o controle. Você se preocupa porque tudo está na tua mão, fica sem nada. Eu quero ver o diabo roubar alguma coisa de alguém que não tem nada. O diabo só ameaça tirar coisas de pessoas que têm coisas. Se a família é tua, ele vai dizer: eu vou tirar tua família. Você, ai meu Deus do céu. Ah, o filho é teu, eu vou tirar teu filho. Ah, o carro é seu, eu vou tirar seu carro. Fique sem nada, entregue tudo para Deus. Deixe tudo lá na superfície. E aí eu quero ver o diabo tirar alguma coisa de alguém que não tem nada. Como é que eu roubo algo de alguém que não tem nada? Ele te assusta porque você ainda tem coisas. Ele te assusta porque os filhos ainda são seus. A casa ainda é sua. A saúde ainda é sua, o ministério ainda é seu, o casamento ainda é seu. Então como é seu, ele diz: eu vou tirar de você. Agora você chega aqui dizendo: Senhor, eu sei que tudo está perto de mim, mas todas as coisas são suas, e eu vou sozinho para a superfície, para a profundidade. Enquanto eu estou lá contigo, cuida da minha família, é tua, cuida dos meus filhos, mas tudo está piorando, é do Senhor, mas tudo está virando um caos, é do Senhor. O homem humano reage de forma humana, o caos humano é loucura. Como não, pastor? Como não tomar remédio diante disso? Como não gritar diante disso? O senhor está doido? Como me cobrar força diante disso? E aí eu vou dizer: não dá para te cobrar nada mesmo, porque você está trazendo Deus para o seu caminho. Mas Deus, ouça o que o Espírito está gritando aqui nesta tarde. Ouça, sai da superfície e vai para a profundidade. Apolo fervia. Há quanto tempo faz que o seu espírito não ferve por Deus? Ferve pelas ameaças, ferve pelas pressões, mas há quanto tempo que você não ferve pela fome e sede das coisas de Deus? Quando foi a última vez que você foi para a profundeza? Que você levou suas preocupações para as profundezas ao invés da rede social, do WhatsApp? Quando foi a última vez que você levou a sua enfermidade para a profundeza? O seu desemprego? Pare de administrar a sua vida na superfície. Quando você vai para as profundezas, você entra num ambiente que tudo pode acontecer. Na superfície, só acontece o que o natural permite. Nas profundezas, tudo. Lembra do Lucas Silva e Silva? Mundo da Lua? Onde tudo pode acontecer. A parte mais legal do seriado era quando o Lucas Silva e Silva estava com o radinho dele. A parte mais legal da sua vida é quando você se desconecta do natural, fecha o olho e fala: o que eu posso ver além dessas nuvens? O que eu posso ver além dessas ondas? Onde está a glória de Deus nisso? Se você procurar, você vai achar.
Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Se você vive isso nas profundezas, sua vida vai melhorar. Tenha humildade. A Bíblia diz que Apolo foi criado em Alexandria, mas ele foi para a casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila era intelectualmente inferior a ele, conheciam a Bíblia menos que ele, mas ele não tem problema de sentar e ouvir alguém que era financeiramente e intelectualmente inferior a ele. Porque quando você está nas profundezas, você não liga para status, fama, glamour. Sua parada é lá embaixo. Você sabe de onde vem a força.